Visionário, gênio, guru, artista. Palavras muito usadas quando o assunto é Steve Jobs. E ele também era um contador de histórias. Ele entendia intuitivamente que as pessoas criam laços pessoais com as coisas quando conhecem sua história. E quando foi afastado da Apple, ele levou alguns anos para ter o que contar. Agora, em vez de contar a história dos computadores, sua nova equipe usou computadores para contar a história de alguns brinquedos. E deu muito certo. Essa foi a melhor história dele. 22 de novembro de 1995. As plateias americanas faziam fila para um filme revolucionário que mudaria a indústria do cinema para sempre. Toy Story. Foi um choque. Eu nunca tinha visto um filme gerado por computador. A história era muito tocante. O mundo ficou encantado com o primeiro lançamento de um estúdio pequeno e nada convencional, chamado Pixar, com Steve Jobs no comando. Você é sugado pela beleza e a sua retina explode. Pela primeira vez, personagens criados em computador são calorosos, simpáticos, amigáveis. Eram personagens animados, mas pareciam fazer parte da nossa família, da nossa casa. É a volta por cima que Steve Jobs tanto esperava. Mas Jobs e a Pixar levaram 10 anos para chegar a este ponto. E isso tudo quase não aconteceu. Após ser despedido em 1985, ele vendeu todas as suas ações da Apple, menos uma. Ele tinha milhões de dólares forrando seus bolsos. Qualquer outra pessoa teria se aposentado. Ele passou por uma grande crise pessoal. Hoje é difícil imaginar, mas ele foi, mais ou menos, motivo de chacota no Vale do Silício. Eu disse, Steve, não mude a sua visão e tudo vai dar certo. Continue como você é. Na época, a obsessão de Steve era construir o melhor computador possível, o Next. What impact will this computer have on the computer industry? We think more in terms of what impact is this computer going to have on the people that use it. Em busca dos gráficos mais avançados, ele encontrou a Pixar. Em se tratando da Pixar, o Steve Jobs foi um visionário acidental. Ele a comprou esperando que fosse outra empresa de computadores como a Apple e a Next. Naquela época, o Steve Jobs não se interessava muito pela animação digital, mas ele viu o que John Lasseter e sua equipe estavam fazendo e gostou. Pixar foi o nome de um computador antes de ser uma empresa. Ele foi desenvolvido sob a tutela de George Lucas para aprimorar os efeitos especiais de filmes como Guerra nas Estrelas. Mas tanto os inventores do Pixar quanto Steve Jobs acreditavam que a tecnologia era capaz de muito mais. Primeiro, as pessoas disseram, animação digital é impossível. É muito demorado, muito esquisito e seria muito caro para levar ao mercado. Mas Steve fez as contas e confiou na tecnologia, o que o colocou à frente da curva. Em 1985, Jobs fechou o que se mostraria o grande negócio de sua vida. Comprou a Pixar por 10 milhões de dólares. É onde entra a genialidade do Jobs. Ele fazia ponte entre os dois mundos, o mundo artístico e o mundo dos códigos e da linguagem dos computadores. Ele reduziu custos, elevou o nível criativo e olha o que temos como consequência. Hoje, a animação digital é a norma. A Pixar tinha talento e tecnologia, as matérias-primas. Bastava uma faísca do brilhantismo de Jobs para transformá-la em ouro. Ele viu que tinha uma equipe fantástica e a deixou trabalhar. Isso teria acontecido com outro comprador? Eu duvido que se fosse o Ross Perot, nós teríamos o mesmo compromisso com qualidade. Nada contra Ross Perot, mas estamos falando de Steve Jobs. Ele viu que tinha os melhores funcionários, que eles estavam comprometidos a fazer o melhor produto e criou as condições para isso. Jobs e sua equipe apostaram em sua visão. Em 1991, surgiu a grande chance da Pixar. A empresa fechou um acordo com a Disney para produzir 3 longas-metragens de animação. Eu adoro a série Toy Story. Toy Story foi seguido por um sucesso após o outro. Steve Jobs provou mais uma vez que estávamos errados. Ele concluiu que a Pixar ia ser um sucesso e estava disposto a fazer isso acontecer.
Eu não adoro só os incríveis. Eu adoro a Pixar. Como eles pensam, o que fazem, o que representam e os produtos que lançam. Os produtos respeitam o público. Nem Steve Jobs imaginava um sucesso tão grande. Em 2006, a Disney comprou a Pixar por 7 bilhões e 400 milhões de dólares. Este rato se mostrou mais lucrativo para Jobs do que o mouse. Ele comprou a Pixar por milhões e vendeu por bilhões. É só o que precisamos saber. A maior contribuição de Jobs para a Pixar talvez tenha sido reconhecer seu potencial e acreditar no próprio investimento. Algo que ele faria diversas vezes depois de voltar à Apple em 1997, após comprar a tecnologia da Next. Ele olhava para a tecnologia sem rosto, fria e mecânica, e via a promessa de um mundo caloroso, interativo, que toca as pessoas. Quando os casos não são resolvidos, ficamos acabados. A vida das famílias fica por um fio.